Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus filhinhos, minhas filhinhas, aqui estamos na nossa teledireção espiritual. Nosso assunto, Plano de Vida Espiritual, parte 2. Vamos apresentar aqui algumas áreas fundamentais que devemos considerar na preparação, na formulação do nosso plano de vida espiritual. A primeira área é a vida de oração. Quanto tempo você dedica a Deus por dia em oração? No mínimo, meus amados irmãos, meia hora. É a pior das hipóteses. Meia hora, no mínimo, por dia de oração. Não é possível que você dedique um tempo pequenino a Deus. 5 minutos por dia, pelo amor de Deus, é muito pouco. Então, pelo menos meia hora por dia de oração, somando os diversos momentos de oração ao longo do dia. Não se esqueça que você deve começar o dia em oração. Após despertar, você deve fazer uma oração pedindo a Deus a proteção e a luz ao longo do dia. À noite, antes de dormir, você também deve rezar agradecendo a Deus pelo dia que passou e pedindo proteção a Deus durante o sono. Então veja o que você pode fazer para aumentar o seu tempo de oração ao longo do dia. Outra área, o sacramento da reconciliação, a confissão. Quantas vezes por ano você se confessa? Uma vez por ano é muito pouco. Eu recomendo vivamente que você se confesse pelo menos uma vez por mês. Assim você terá uma percepção mais adequada das suas fragilidades e terá mais força de Deus para resistir às tentações. Então, faça o esforço de se confessar pelo menos uma vez por mês. Se quiser se confessar mais vezes ao longo do mês, 2 vezes por mês, não há problema algum. Ótimo, Deus seja louvado por isso. Mas pelo menos uma vez por mês. Recomendo que você tenha um exame de consciência para você se preparar para a confissão na noite anterior. Né? Então, faça um bom exame de consciência, reze com tranquilidade, veja os pecados que você cometeu, anote os pecados num papel para você não esquecê-los e faça então uma boa confissão. Outra área, a Santa Missa. Você deve ir, como você sabe, à missa todos os domingos. Afinal de contas, é a lei do Senhor Deus, o terceiro mandamento da lei de Deus. Ora, mas por que não ir à missa mais vezes durante a semana? Que tal ir, além do domingo, mais uma vez durante a semana, mais 2 vezes? Ou ainda, o que é recomendável, ir à missa todos os dias. Os santos nos ensinam que o nosso alimento fundamental é Jesus Eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade. Faça o esforço de ir à missa todo dia, valerá a pena. Você crescerá na sua vida espiritual. Então, tenha como meta alta ir à missa todo dia. Vale a pena. Cresça no seu relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você já tem o santo hábito de ir à missa todos os dias, o que você pode fazer é o seguinte: chegar alguns minutos antes de começar a missa para fazer uma oração preparatória. Não chegue em cima da hora. Chegue antes, uns 10, 15 minutos antes. Faça uma oração preparatória para a Santa Missa. Talvez, por exemplo, um terço da misericórdia. Coloque nas mãos de Deus as suas intenções para a Santa Missa. Então, chegue uns minutos antes da Santa Missa para se preparar bem para participar dela. Outra área, a vida apostólica. Nós não nos devemos contentar com a nossa vida espiritual, somente nossa. Temos que nos preocupar com a vida espiritual dos outros também. Estamos no caminho da salvação? Ótimo, Deus seja louvado por isso. Mas preocupe-se com os outros também. Querer bem aos outros é querer que eles tenham Cristo em suas vidas, é querer que cheguem à pátria celeste. Então preocupe-se também em fazer apostolado, em levar Jesus aos corações. Talvez até mesmo dentro da sua família, quem sabe chamar os membros da sua família para rezar o terço todo dia, ou pelo menos uma vez por semana. É uma espécie de apostolado, sem dúvida alguma, estimulando-os à vida de oração. No seu trabalho, dê uma Bíblia de presente para um colega, por exemplo, ou dê uma estampa de santo para um colega. Então existem inúmeras possibilidades, meus amados irmãos,
para fazermos o nosso apostolado. Quem sabe você conhece uma pessoa que está afastada da Santa Igreja Católica, procure levá-la de novo ao bom caminho do Senhor. E assim por diante. Então faça apostolado, isso é muito importante. Outro ponto fundamental, outra área importante, é a formação permanente. Então procure ler livros que ajudem vocês a conhecer a Santa Doutrina Católica. Existem livros muito bons para isso. Quem sabe o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo de São Pio X também é muito bom, vale a pena. Então, com uma linguagem fácil, você vai conhecendo a Santa Doutrina Católica. Existem cursos também que permitem a vocês de conhecerem a Santa Doutrina. Então, a formação permanente. Conheça a doutrina cada vez mais. Junte-se a isso também a leitura espiritual. Leia livros que ajudem você a crescer na sua vida espiritual. Os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, por exemplo, de São Francisco de Sales. Então, há livros maravilhosos que ajudam você a crescer na sua vida espiritual. Depois, meus amados irmãos, outra área fundamental, a penitência. Toda sexta-feira do ano é dia de penitência. Nunca nos esqueçamos disso. Qual é a nossa obrigação às sextas-feiras? Não comermos carne. Aqui no Brasil, porém, a Conferência dos Bispos autoriza os fiéis a escolherem uma outra penitência. Então, se você não quer fazer esta penitência de não comer carne às sextas-feiras, você pode, por exemplo, deixar os doces de lado. Sexta-feira você não vai comer doces, ou ainda não vai ver televisão às sextas-feiras, não vai dar uma olhada no Facebook às sextas-feiras, veja só, ou comer menos às sextas-feiras, ou fazer um jejum mesmo, também, claro, não há problema algum. Rezar a via sacra todas as sextas-feiras e assim por diante. Então veja, junto com o seu sacerdote, que penitência você pode fazer todas as sextas-feiras. Outra área fundamental a ser considerada é o trabalho. Veja bem, o que você deve fazer? Ser pontual para começar o seu trabalho, não fique chegando atrasado. Dedique-se bem ao seu trabalho, porque você deve dar glória a Deus com ele. E saia no horário certo. Não fique saindo antes para ganhar uns minutinhos. Seja honesto com isso. Trabalhe direitinho. Trabalhe bem. Faça tudo para a glória de Deus nosso Senhor. Então, o seu trabalho é ocasião para você crescer na sua relação com Deus. Outra área fundamental, o seu chamado vocacional. Deus chama alguns para o sacerdócio, muito bem. Deus chama outros para a vida religiosa. E Deus chama muitos à vida matrimonial. Então, em que tipo de vida você vive? Você é pai de família? Então, coloque ali diante de Deus, nosso Senhor, no seu plano de vida, o que você deve fazer para ser um melhor pai, para ser um melhor marido, e assim por diante. A moça, como ser uma boa esposa, uma boa mãe, o menino, como ser um bom filho, e assim por diante. Um jovenzinho também pode fazer um plano de vida espiritual, não há problema algum. Um menino, uma menina podem, sem dúvida alguma, fazer o plano de vida espiritual. Então pense nisso, no seu estado de vida, o que você pode fazer para ser uma pessoa melhor. Outro ponto fundamental, a direção espiritual. O ideal seria que todas as pessoas tivessem um diretor espiritual. Nem sempre isso é possível, infelizmente. Procure um bom sacerdote que possa dar bons conselhos a você, e que possa acompanhar você na direção espiritual. Caminhar sozinho é muito complicado. Então procure o sacerdote, nem que seja para dar algum conselho de vez em quando, se não for possível uma direção espiritual, mas pelo menos algum conselho de vez em quando, isso já vai ajudar sem dúvida alguma. Mas o ideal é que você encontre um sacerdote que possa dirigir a sua alma, que possa ajudar você no crescimento espiritual. Reze e peça a Deus que coloque tal sacerdote na sua vida, para que ele possa então ajudar você na sua vida espiritual. E por fim, não devemos esquecer, claro, o papel de Nossa Senhora no nosso plano de vida espiritual. Nossa Senhora é fundamental, é a nossa mãe, e ela quer nos ajudar na nossa vida espiritual. Portanto, no seu plano de vida, você tem que ter espaço para Nossa Senhora. No mínimo, o terço todo dia. É obrigação sua rezar o terço todo dia. Se você tiver condições, reze o rosário. Se você puder também, quem sabe faça o ofício da Imaculada. São várias opções, meus amados irmãos.
Quem sabe você vai se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Enfim, veja o que é possível fazer, mas é importante que você tenha uma relação com Nossa Senhora. Né? A cada dia você deve ter esse diálogo amoroso com a mãezinha do céu. Então, o terço é o mínimo que você pode fazer por Nossa Senhora ao longo do dia. É o mínimo. Mas procure fazer mais. Procure se dedicar mais a Nossa Senhora. Existe uma oração que você pode fazer ao meio-dia que se chama o Anjo do Senhor, o Ângelus. Então, ali, nessa pausa para o almoço, você vai se colocar nas mãos de Nossa Senhora. Enfim, meus amados irmãos, que o Espírito Santo ilumine vocês para que façam um plano de vida espiritual adequado às suas necessidades, com a ajuda, claro, de um sacerdote. Não se esqueçam disso. Peçam que o sacerdote dê uma olhada no plano de vida espiritual de vocês. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.